Vamos tocar o som do Espírito, aleluia. Onde você está, Ele também está, porque Ele habita em você, Ele mora em você. Você é templo e morada do Espírito de Deus. E nessa noite eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos ouvindo, aqueles que nos chegaram, estão nos acompanhando desde o começo da live, aqueles que chegaram durante a live, durante o louvor. Sejam bem-vindos, bem-vinda, e se prepare para o que Deus vai falar com você nesta noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Amém. Aleluia! E nessa noite eu quero trazer algo que Deus compartilhou comigo, ministrou meu coração e trouxe edificação para a minha vida. E eu creio também que será edificante para a sua vida nessa noite. Aleluia! E eu queria abrir aqui em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos começar por esse texto lá no Velho Testamento, do profeta messiânico, o profeta Isaías. Aleluias! Nós vamos hoje falar sobre o Espírito Santo. Nós estávamos adorando a Deus, estávamos fluindo no Espírito, aleluia. A unção estava presente, tocamos essa unção tão preciosa, que é a unção do Espírito, e a presença do Espírito manifesta em nossas vidas. E quando estamos na presença dEle, e Ele se move no nosso meio, coisas maravilhosas acontecem. Nós precisamos estar sensíveis à direção e ao mover do Espírito de Deus. Aleluia. Sua vida, você precisa estar sensível e sujeitos à direção do Espírito. E nesta noite o tema da mensagem é o Espírito Santo, o agente da sabedoria. Eu quero dar ênfase na sabedoria que vem do Espírito Santo. Aleluia. Você sabia que nós precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria. Amém. Para tratar e para lidar com as coisas dessa vida, Márcia? Você sabia que pela falta de sabedoria, relacionamentos são destruídos, lares são divididos, né? Igrejas são fechadas, ministérios são destruídos, né? Países são, como se diz, não cresce, não prospera, pessoas não encontram a prosperidade porque não tem sabedoria. E nós precisamos entender um pouco da sabedoria de Deus, compreender um pouco da sabedoria que vem através do Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Nós falamos muito do Espírito de Deus trazendo poder, trazendo fogo, trazendo línguas, trazendo sinais, trazendo a unção. Isso é verdade. O Espírito faz isso, ele age dessa maneira, mas o Espírito Santo é um espírito de sabedoria. Amém. Ele tem sabedoria para trazer para você. E muitas vezes tem muitos crentes, muitos filhos de Deus que anda sem sabedoria, anda como se diz, em loucura, em tolice, em insensatez, porque não ouve o Espírito de Deus. Faz coisa que vai se arrepender, decide as coisas sem consultar o Espírito Santo, faz as coisas nas emoções, na pressão, sem consultar, sem gastar tempo para ouvir a voz do Espírito, para ouvir o Espírito Santo trazer direções e guiando eles para a direção certa. Amar, se a gente quer acertar na vida, se a gente quer crescer, se a gente quer prosperar, nós precisamos ouvir e receber da sabedoria do Espírito. Amém. Veja o que diz o texto, Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluias. Queridos, esse texto fala que repousará sobre ele. Aleluia. Quem é ele? Diga, sou eu. É você, somos nós. O Espírito Santo está dentro de nós, no Novo Testamento, mas também está sobre nós. Esse Espírito, ele é chamado, o texto bíblico chama ele de 7 nomes. O primeiro nome é o Espírito do Senhor, o segundo é o Espírito de sabedoria, depois o Espírito de entendimento, depois o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de ter conhecimento e temor. Mas eu quero falar aqui, trazer algo, que esse Espírito é um Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento,
de conselho. O Espírito tem sabedoria, tem revelação, tem entendimento, tem conhecimento para você, amado. Amém. Nós precisamos estar disposto, estar sujeito a essa direção. Precisamos submeter a voz do Espírito para Ele falar conosco, para Ele ministrar os nossos corações. E a Bíblia diz que Ele é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho. Nós precisamos de sabedoria, amados. E o Espírito Santo tem para nos dar. Ele tem para nos trazer sabedoria, nos mostrar coisas, nos dar capacidade e habilidade. E eu pergunto, o que é sabedoria? O que é a sabedoria? Amado, sabedoria é quando nós naturalmente não sabemos fazer algo e o Espírito nos dá entendimento e habilidade para fazer algo que naturalmente não faríamos. Naturalmente não trataríamos daquela forma, naturalmente não conseguiríamos resolver, mas o Espírito nos dá essa habilidade sobrenatural, Ele nos dá essa capacidade sobrenatural para lidarmos com situações, lidarmos com coisas do dia a dia, do cotidiano, tratarmos com pessoas, discernirmos situações, estações, vermos coisas, percebermos coisas que naturalmente nós não veríamos, nós não perceberíamos, nós não agiríamos daquele jeito, nós não responderíamos daquele jeito, nós não trataríamos daquele jeito. Mas o Espírito, quando você para e ouve o Espírito que está sobre nós, Ele vai nos dar direções, Ele vai nos dar sabedoria, amados. Graças a Deus por falarmos em línguas, graças a Deus pelos dons espirituais, mas saiba que existe a sabedoria do Espírito. Amém. Ele sabe exatamente o ponto certo, Ele sabe atingir a coisa certa, e nós precisamos ouvir, estarmos sujeitos ao Espírito de sabedoria que está sobre nós. Amados, a Bíblia diz lá em Eclesiástico 8, versículo 5, que, vamos ler Eclesiástico 8, 5? Quero comentar. Muita gente lendo esse texto, se ler o verso primeiro, vai perceber que esse texto fala inicialmente de Jesus, sim. Jesus é o rebento que veio da raiz de Jessé. Sobre Jesus estava o Espírito de Deus. Mas porque Genival falou que é sobre nós que o texto fala? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que habita em você. Exatamente. E que está sobre você. Nós recebemos do mesmo Espírito. Nós nascemos de novo do mesmo Espírito. Jesus foi revestido de poder pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que habita em nós. E a Bíblia é clara, amados, quando diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim e em você. Com toda a capacidade que Ele tem e que Ele é. Com toda a pessoa, a integralidade dele. E o lindo desse texto é que o texto revela para nós quem é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor não é só um poder, uma força, não é só aquele abraço de amor que a gente sente quando está adorando e tem vontade de chorar. Ele não é só para você falar em línguas e sentir poder celestial, mas é muito mais do que Ele tem para operar na sua vida e na minha vida. Ele é Espírito de sabedoria, para nos conceder sabedoria, mas que coisa tremenda, para nos dar entendimento, para nos aconselhar, nos fortalecer, nos dar conhecimento e nos encher do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aleluia. Então, amados, por isso que é sobre você que o texto fala, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o que está sobre você. Aleluia. Você é filho de Deus, na mesma categoria que Jesus é. Ele é apenas o primogênito. E nós somos seus irmãos mais novos. Aleluia. Queridos, tudo que você precisa da parte de Deus está dentro de você. Porque Deus, através do seu Espírito, habita em você. Então esse mesmo Espírito está dentro, está sobre você, para guiar a sua vida, para direcionar a sua vida. Lá em Provérbios 2, versículo de número 6, Provérbios 2, 6, a Bíblia fala algo sobre a sabedoria. Aleluia. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. De Deus vem a sabedoria, amados.
da boca de Deus vem a sabedoria. Amados, da boca de Deus, da sua palavra e do seu Espírito, sabedoria nos é dada. Amém? Ele nos dá sabedoria. Não é, amados, muitas pessoas são inteligentes de forma natural, mas existe uma sabedoria que vem do alto, que vem do céu, que é a sabedoria de Deus, para tratarmos de coisas nessa terra, para tratarmos de situações nessa terra, para conhecermos certas coisas, para discernirmos certas coisas, para enxergarmos certas coisas, para fazermos certas coisas que naturalmente não conseguiríamos. A sabedoria de Deus vem através do seu Espírito, através da boca de Deus, Deus falando conosco, aleluia, Deus ministrando ao nosso coração. O que fazer, como fazer, o que não fazer, por onde ir, né? Que ritmo dar, né? Onde, como se diz, quando parar, quando avançar, aleluias, quando tomar certa direção, por onde andar, como resolver certos problemas, como dar uma resposta certa, como como se diz, responder a uma situação, amados. O Espírito tem essas respostas, amados. Amém. O Espírito tem a palavra certa. A Bíblia diz que a resposta certa é como a salva de prata, ou seja, a resposta certa é precisa. O Espírito tem uma resposta cirúrgica. O Espírito tem uma resposta precisa para o seu problema, para uma determinada situação, amém, na sua vida. Peça a Deus, Ele, da boca dele vem a sabedoria. Aleluia. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a parte B do versículo, nós conhecemos esse versículo de cor. Eclesiastes 8, versículo 5, a parte B. A Bíblia fala que e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio, o sábio conhece o tempo, o sábio conhece o modo. Amados, tem pessoas que sabem o tempo, sabe que chegou o tempo, mas não sabe fazer. E aí, é agora. Chegou o tempo, chegou a hora. E como fazer? Outros, pelo contrário, eles sabem como fazer, mas não sabem quando vai ser esse tempo, quando vai acontecer. Mas Deus dá sabedoria àquele que pede. O Espírito nos dá sabedoria. E quando nós recebemos sabedoria de Deus, nós andamos, nós somos sábios. Amém? Nós discernimos o tempo e o modo. Nós conhecemos o tempo certo de fazer e o modo de como fazer, amados. Coisa simples, amados. Na nossa vida, nós precisamos de sabedoria para tratar com pessoas, tratar com problemas, tratar com situações, e Deus, para nos enxergar, para nós vermos e discernirmos a estação certa, o momento certo. Amados, existe hora para falar e hora para calar. Amém. Existe hora para chorar e hora para sorrir. Amém. Existe hora para entrar e hora para sair, amados. Amém. Tudo isso, nós precisamos de Deus nos dar sabedoria, para nos dar entendimento como fazer, não só no tempo certo, mas do modo certo. Amém? Amém. A Bíblia diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Ele sabe, amém, a hora certa e ele sabe como fazer. Amém. E o Espírito Santo, nesta noite, ele tem sabedoria para você. Eu Aleluia. não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei que área da sua vida você precisa de sabedoria, mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão a destrói. Então, amados, a sabedoria edifica coisa, constrói, amém, coisas, como se diz, estabelece coisas nas nossas vidas, amados. Por outro lado, a falta de sabedoria destrói coisas, né? Destrói situações, né? Então, a mulher sábia, o homem sábio edifica uma casa, edifica uma cidade, edifica uma situação, edifica no seu emprego, no seu
trabalho, ele tem sabedoria para construir, para edificar. Então, amados, a sabedoria de Deus que vem através do Espírito Santo nos dá capacidade de erguer coisa, de levantar coisa, de construir situações que não existia, que não estava ali, que você chega num lugar, parece que a coisa está desandando, nada está dando certo, tem uma situação de, como se diz, de desesperança naquele momento, mas Deus vai lhe dar sabedoria como tratar situações, circunstâncias, pessoas, e de repente coisas são construídas, porque você recebeu a sabedoria de Deus como tratar situações, como resolver situações. Aleluia! Me vem agora um homem lá no Velho Testamento que é Salomão. Salomão, quando ele assume no lugar do seu pai Davi o reino de Israel, ele pede a Deus, ele não pede dinheiro, ele não pede, como se diz, honra, ele não pede para Deus matar os seus inimigos, ele pede sabedoria para julgar e conduzir o seu povo. Mas sabia que existe sabedoria para a gente conduzir certas situações? Sabedoria nos seus negócios. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro, amados. Não sabe lidar com dinheiro. O dinheiro chegar na mão da pessoa, a pessoa não sabe lidar. Tem pessoas que não sabem organizar a sua vida porque lhe falta sabedoria. Tem pessoas que não sabem lidar com o seu tempo. Tempo, amados. Nós precisamos de sabedoria para Deus tratar com o tempo, amados. Amém, queridos? Amém. Precisamos de sabedoria para entrar e sair de certas situações, para responder uma coisa certa na hora certa. Então, amado Deus, nós precisamos de sabedoria para isso, amados. Para escolher nossas para fazer escolha certa, para decidir o caminho certo, amados. Sabedoria da parte de Deus. E tem pessoas que não está sabendo o que fazer, não sabe como resolver uma situação, não sabe, como se diz, conduzir certas coisas. Salomão pediu sabedoria para guiar pessoas, para governar, para dirigir pessoas, para governar o reino. E Deus deu a ele sabedoria e entendimento. E com a sabedoria e entendimento veio honra e riqueza e prosperidade. Porque ele disse, a sabedoria constrói coisa, traz coisas para a sua vida, amados. Aleluias, aleluia. Nós precisamos ser sábios, sábios em Deus. Né? Sábios em Deus. Não podemos ser mais meninos, não podemos ser mais crianças, né? Tratando as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando Deus coloca algo na nossa mão, nós precisamos ter sabedoria como resolver, como fazer, como lidar com certas situações. Aleluia. Pessoas difíceis virão para você, sabia? Você vai ter às vezes nós vamos pegar um chefe ruim, nós vamos pegar até às vezes um irmão, uma irmã que dá problema, dá como se diz, dá dor de cabeça às vezes. Às vezes você vai ter que dar sabedoria nos relacionamentos com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai precisar de sabedoria para como se diz, tratar de situações no seu trabalho, no seu estudo. Nós precisamos de sabedoria para resolver coisas mínimas da vida, mas situações do dia a dia. E eu não estou falando de coisa muito alta não, mas é coisas do dia a dia. É o que fazer, quando nós devemos, quando a gente compra. Um exemplo claro e prático, amados. Quando a gente compra mais, a gente gasta mais do que ganha, né? A gente se endivida. E as pessoas às vezes estão com a corda no pescoço, cheia de dívida, porque não teve sabedoria de gerir seu próprio dinheiro, né? Compra mais do que gasta, né? Dá o passo maior do que a perna, e está lá embolado, e está lá, como se diz, complicado, está lá apertado, pressionado. Mas nós precisamos de sabedoria para tratar situações, tratar com pessoas. Às vezes tem pessoas que são difíceis de tratar, pessoas que são complicadas. Já viu uma pessoa complicada? Uma pessoa complicada,
complicada, nós precisamos de sabedoria para tratar certas pessoas, como lidar, porque uma pessoa é diferente da outra, amados. E Deus nos dá a sabedoria para lidar com cada uma delas, amados. Basta Amém. você ouvir a direção do Espírito para a sua vida. Aleluia! Amém. Queridos, eu queria ler alguns versículos aqui. E amados, enquanto ele está procurando o versículo, se você se reconheceu em muitas dessas situações, talvez você esteja embolado com questões financeiras, com questões de relacionamento, talvez você olhou para você mesmo e disse assim: poxa, eu já tomei tanta decisão errada. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito de Deus é Espírito de sabedoria. Ele habita em você. Ele vai te guiar a toda a verdade. Você vai receber direção de Deus. Ele está aí, amados, para te dar direção e te instruir como sair dessa situação, desenrolar os nós, né? Isso mesmo. Desfazer Aleluia. os laços. Oh, e você poder viver com sabedoria a vida que Deus te deu. Aleluia. Lá em João 14, 26, a Bíblia fala do Espírito. Nós começamos a falar sobre o Espírito de sabedoria, né? Repousará sobre nós o Espírito de sabedoria, de entendimento e discernimento. Lá em João 14, versículo 26, João 14, 26, a Bíblia fala algo sobre o Espírito Santo. Aleluia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Lembre-se, o Espírito Santo foi enviado, o Consolador, que habita em nós, está sobre nós. Esse Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de temor, de fortaleza, que nós lemos lá em Isaías 11:2. Este mesmo Espírito foi enviado para nos ensinar coisas. Diga, ensinar coisas. Ensinar Aleluia. coisas. Que coisas são essas, amados? Que coisas são essas? São coisas do Espírito. São coisas que Ele vai trazer, coisas do dia a dia, coisas que nós tratamos, que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele vai nos ensinar como tratar essas coisas. Ele vai nos revelar essas coisas. Vai nos trazer uma palavra de sabedoria para nos ensinar coisas. Coisas que muitas vezes você naturalmente não saberia resolver. Você não saberia fazer, você não saberia responder, você não saberia escolher, você não saberia administrar, você não saberia, como se diz, lidar, governar aquele negócio, tratar daquela situação. Mas o Espírito Santo é enviado para nos ensinar coisas da parte de Deus, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, coisas que são, Deus vem trazer sabedoria, amados, nos dá sabedoria Ele vai nos ensinar para tratar e resolver situações. Aleluia. Então Ele vai nos ensinar todas as coisas. Aleluia. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Irmão, eu não sei lidar com minha esposa, o Espírito vai lhe ensinar. Irmão, eu não sei lidar com meu esposo, o Espírito vai lhe ensinar. Irmão, eu não sei lidar com dinheiro, o Espírito vai lhe ensinar, porque Ele tem sabedoria para lidar nessas coisas. Irmão, eu não sei lidar com meu chefe, com meu patrão, ele é muito ruim, é ignorante. O Espírito vai lhe ensinar todas as coisas. Irmão, eu não sei lidar com, como se diz, com um relacionamento. Eu não sei escolher uma amizade. Eu não sei escolher um relacionamento. O Espírito vai lhe orientar, amados. Ele tem sabedoria para você em todas as coisas. Ah, não, Ele só vai nos ensinar a respeito de falar em línguas. Não é somente falar em línguas, amados. Não somente sobre dons espirituais, o Espírito foi dado. Não somente para nos movermos, como se nos dons do Espírito, dons do ministério, mas também nos dá sabedoria e nos ensinar
coisas do dia, todas as coisas, amado, todas as coisas, né? Na sua profissão, amado. Você acha, as pessoas acham que o Espírito só se move na igreja, amado. Onde eu vou, o Espírito se move, porque ele está em você. Amém. Seja um bom profissional onde você trabalha, Amém. seja um bom profissional, ou seja na indústria, no comércio, ou como se diz, onde for que você estiver, Deus vai lhe dar sabedoria para você ser um bom profissional, ser um bom empresário, né? Ser um bom vendedor. Ele dá sabedoria, ele vai te dar sabedoria, ele vai lhe ensinar. Amém. Quem ensina é um professor. Quem está ensinando sabe mais do que aquele que está recebendo, não é verdade? Amém. Então o Espírito sabe mais coisas do que você, amado. O Espírito conhece mais coisas do que você. Olha, o Espírito já foi no seu futuro, ele já foi, já voltou. Amém. Ele conhece todas as coisas. E pare para ouvir o Espírito de Deus. Veja lá em Atos capítulo 16, 13, novamente. Eu queria tocar um Pode pouco tocar, aqui. É porque eu fiquei aqui meditando, sabe? Para a gente ser ensinado, tem que ser ensinável. Exatamente. O Espírito está na sua vida para te ensinar todas as coisas, mas nós precisamos ser ensináveis. Me ocorreu um exemplo, amados, aqui de um relacionamento de casal. Muitas vezes, quando tem atrito entre o casal, a gente vai orar, né, e reclamar do outro, né, a Deus, né, fazer uma queixa formal. Eu já fiz, ele já deve ter feito muita queixa formal a Deus, você também. E um dia eu estava fazendo uma queixa formal a Deus, Senhor, e me queixando. Meu Deus. Levei você lá no tribunal de Cristo, né? Jesus, graças a Deus. Mas aí o Espírito me falou, me lembrou um versículo. A resposta branda, amém, desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E sabe o que eu percebi? Que o Espírito estava me ensinando que se eu fosse mais branda quando eu respondesse, eu teria uma solução mais fácil das discussões, dos problemas. Que eu podia fazer alguma coisa para melhorar o relacionamento, que eu podia fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. Agora, quando o Espírito te ensina alguma coisa, te ensina como gastar seu dinheiro, te ensina qual amizade que você deve ter ou não, te ensina como tratar sua esposa, seu esposo, te ensina como educar seus filhos, você tem que ser ensinável. Eu podia pegar uma pá, né? A gente às vezes diz que a gente ouve a palavra de Deus como uma pá. Pegar uma pá e jogar para ele. Dizer, ele tinha que falar comigo de forma mais doce. Não, mas quando a palavra vem para você, é para você fazer. Independente do outro estar fazendo ou não, amados. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ser ensinável. Em todas as coisas o Espírito vai te ensinar. Mas você precisa ser aquele que ouve e obedece. Ser ensinável. Para poder o Espírito operar, atuar na sua vida como um professor. A gente tem que ser um bom aluno. Amém. Ter esse professor maravilhoso que é o Espírito Santo. Pode ter certeza, ele vai te guiar. Isso mesmo. Lá em João 16,13, amados, eu sei que o Espírito vai nos ensina todas as coisas. Basta você ter um coração ensinável e disponível e com disposição de aprender, se maleável, sujeito às direções dele. João 16,13, a Bíblia fala que... João 16, desculpa, eu estava no outro versículo. João 16,13. A Bíblia diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, ele nos ensinará todas as coisas. Aqui ele diz que ele nos guia em toda a verdade. Amém. E nos anunciará todas as coisas. O Espírito quer falar com você, amados. Das coisas que vão vir ainda, amados. Amém. Que vão surgir. Imagine, ele não só resolve as coisas atuais e presentes, Amém. Como também ele vai te anunciar, vai lhe falar de coisas que ainda vão acontecer. Amém. Ele quer
quer falar com você, Ele quer ministrar para você. Amém. Ele quer trazer a sabedoria dele para a sua vida, para que a sua vida aprenda a lidar com coisas, a resolver coisas e ser ensináveis pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Mas eu quero lá em Tiago, vamos agora nos deter lá em Tiago um pouco sobre a sabedoria de Deus. Eu falei que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria e que esse espírito, nós precisamos da sabedoria de Deus para tratar com coisa, fazer coisa, resolver situações. E a Bíblia fala lá em Tiago 1, versículos 5 a 6, que muitos crentes não têm sabedoria, mas não é porque Deus não quer dar, é porque muitas vezes eles não pedem a Deus, ele não pede a sabedoria que o Espírito tem disponível para nós. A Bíblia diz assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, você precisa de sabedoria, você necessita, eu necessito. Há uma necessidade de nós tratarmos de situações de forma sábia. A sabedoria do Espírito, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus, amados. Não é, veja só, não é a sabedoria humana, natural, carnal, terrena, mas a sabedoria de Deus, porque existe aqueles que são sabidos, né, sabidos entre aspas, né, com a sabedoria humana. Qual é a sabedoria humana? Tirar vantagem, né, é como se passar a perna, né, sempre ser o melhor. Mas eu estou falando da sabedoria de Deus. Você sabia que Deus tem uma forma de resolver situações, amados? É verdade. Você sabia disso? Deus tem sua maneira de resolver situações, de resolver problemas, amados, de tratar com certas situações. Esse mesmo modo de tratar, de resolver e de fazer, esse modo de sábio de Deus resolver, tratar e fazer, deve ser esse mesmo modo, nosso mesmo modo de fazer, amado. Deve ser nosso estilo também, amados. Como tratar, como fazer e resolver situações. Então, tem alguém com necessidade de sabedoria, você precisa de sabedoria de Deus. A Bíblia diz: peça a Deus. Amém. Aleluia. Peça a Deus, que Ele é a fonte da sabedoria. Aleluia. É de lá que vem a sabedoria do alto. É de lá que vem as direções. É lá que vem o ensino. É lá que Deus anuncia coisas. É lá que Deus traz luz para você, entendimento, discernimento para você tratar certas coisas, fazer certas coisas, ver certas coisas, responder certas coisas, amados. Lidar com certas coisas, amados. É Deus que lhe dá sabedoria para você fazer tudo isso, queridos. Amém. Peça a Deus, que a todos dá de mão, como se diz, restritamente. Liberalmente. Veja o que significa liberalmente aí, amados. No grego fala o quê? Abertamente, francamente, sinceramente. Ele lhe dá, mas para você. Deus não resiste. Deus não está resistindo ao seu pedido de sabedoria, não. Ele concede, Ele dá com alegria, francamente, de mão dada, de mãos abertas para você, dá liberalmente. E nada lhe impropera, ou seja, ele não vai resistir, Ele não vai reprovar, Ele não vai resistir, amados. Ele vai lhe dar, porque é agradável, Ele tem prazer em lhe dar, como se diz, a sabedoria que você está pedindo, a sabedoria dele que você está pedindo para você tratar de situações, amado. Mas peça, porém, com fé. Amém. Tudo em Deus é pela fé, amados. Peça com fé e Deus vai lhe dar sabedoria. Amados, nós precisamos de sabedoria em todas as áreas. E o Espírito está dentro de nós para nos guiar e nos direcionar em todas as áreas. Aleluia. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13, nós vamos agora estudar as características da sabedoria de Deus. Como ela se manifesta. Como ela se manifesta, amados, na nossa vida prática, como ela é,
como é a cara da sabedoria de Deus. Quando alguém age com sabedoria de Deus, eu vejo, a gente percebe, aquele homem, aquela mulher, é uma mulher, um homem sábio. Ela está agindo ele está sendo sábio diante de Deus. Como é ser sábio diante de Deus? Existe característica, mas existe uma forma dessa sabedoria se manifestar. A sabedoria de Deus não é algo assim abstrato que você não vê. Não, mas ela se transforma em ações, em atitudes, Amém. em procedimentos, amados. Não é uma Amém. coisa teórica, uma coisa como se diz assim, sabe, que ninguém não pode alcançar. Não. Quando nós andamos em sabedoria, quando nós recebemos a sabedoria do Espírito Santo, quando recebemos a sabedoria de Deus que vem do Espírito e ouvimos a Deus e agimos conforme aquela instrução, aquela direção de Deus, essa sabedoria é manifesta de forma em atitudes, é manifesta em forma de ações, é manifesta em forma de procedimentos, de maneira de agir e de se manifestar. E aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 13, nós vamos nos deter nesse versículo e vamos ver como é que a sabedoria se manifesta. Amém? Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Você é sábio? Você é inteligente? A gente vê aquela pessoa inteligente. Olha, existe a inteligência e a sabedoria mundana. Existe a inteligência natural e humana. Mas aqui Tiago está falando de uma sabedoria que não vem da nossa mente e do nosso intelecto. Vem uma sabedoria que vem do alto, vem de Deus. Amém. E ele pergunta, você é sábio e você é inteligente? Você realmente é inteligente? A pergunta, vamos ver se você é inteligente ou você é sábio ou não. Aí ele já responde, você é inteligente, você é sábio, e ele responde, se você estiver debaixo desse critério, com certeza você é um homem ou mulher sábia, você é um homem ou mulher inteligente no espírito. Aí ele diz assim, olha, se você é sábio e inteligente, então mostre, aleluia, eu gosto disso. Ele diz, mostre. Não fica dizendo eu sou sábio, eu sou inteligente. Mostre. Expresse. Em mansidão. Eita. Aleluias. Glória a Deus. Em mansidão. Gentileza, bondade, humildade. Oh, aleluia. Um homem ou mulher sábia no espírito é um homem ou mulher mansa. A sabedoria de Deus, que Deus nos dá através do seu Espírito quando ouvimos a sua voz, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria vem de Deus, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ela se revela, ela se manifesta, ela se através da mansidão. Quer ser manso, amado? É uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, é uma pessoa tratável, é uma pessoa, como se diz, humilde, ensinável, amados. A pessoa mansa não é um cavalo batizado, amados. A pessoa mansa não é uma pessoa bruta. Uma pessoa mansa não é uma pessoa, como se diz, que como se está com as pedras na mão para qualquer coisa atirar na outra. Não é uma pessoa agressiva. Não é uma pessoa como se iracunda. Porque a ira do homem não opera a sabedoria de Deus. Não é uma pessoa, como se diz, que é agressiva, opressora, que quer oprimir, que trata mal, que é bruto, que é ignorante, que é grossa. Não, isso não é a sabedoria de Deus, não. A sabedoria de Deus se manifesta, primeiro aspecto, em mansidão. Então, se você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa sábia. E como é que eu sei que eu sou manso? Quando eu sou uma pessoa, como se diz, eu sou uma pessoa gentil, amável, eu trato bem as pessoas, eu não dou patada em ninguém. Especialmente nas reações. Nas reações, principalmente nas reações, amados. Qual é a nossa reação debaixo de pressão? Quando estamos debaixo de pressão, eu sou uma pessoa que dá patada, que perco a calma, que sou grosso, sou grossa. Nós precisamos de a sabedoria de Deus se manifesta em mansidão. Depois,
Mediante com digno proceder. Digno proceder. Meu Deus, mas está falando de sabedoria? Está sim, amados. Um procedimento digno de filho. Está falando de atitude, amados. Está falando de, como se diz, de agir, né? de testemunho. Está falando de vida, de forma de agir, amados. Um dos sentidos de condigno é bonito de olhar. Bom de olhar, é belo de ver, né? Então, mas um digno proceder. Como é que anda o seu andar, o seu agir, com a sua forma de proceder em todas as coisas, mas proceder nos relacionamentos, proceder com os filhos, com o marido, nos irmãos da igreja, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Como está o seu proceder? Como é que está o seu agir? É bonito de olhar? É bonito de se olhar ou as pessoas olham para você? Ou não vou olhar não. Quero nem olhar. Ainda disse que é crente, não quero nem olhar. Seu proceder tem sido belo, tem sido bonito, tem inspirado pessoas. As pessoas têm olhado para você e têm visto, olha, é uma inspiração para mim. Eu quero aquele um exemplo para mim. Isso é sabedoria, amados. A sabedoria se manifesta na mansidão e no digno proceder. Eita, oh glória! Oh, as suas obras, mediante o digno de proceder, as suas obras. Ou seja, você age, o que você está fazendo, o que você está realizando, o que você está, como se diz, construindo, é algo que as pessoas vão se inspirar. É algo belo, é algo bom de se ver. Então, isso é sabedoria. Manifesta através de atitude. Você é sábio, você é inteligente, primeiro seja manso. Depois tenha um digno proceder em suas obras. Terceiro. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Vixe, uma pessoa invejosa. Uma pessoa amargurada. Sabe uma pessoa amargurada, mas sabe aquele tipo de pessoa? Eu vejo uma pessoa amargurada, é fácil. Você em 5 minutos você sabe uma pessoa está com uma amargura no coração. É simples. Ela vai falar do que os outros fez com ela, as injustiças que ela sofreu. Olha, me fizeram isso comigo, não me valoriza, não cuida. A pessoa é assim desse jeito. A pessoa amargurada, quando você pergunta quando foi isso, tem mais de 20 anos. Se lembra de coisas, de coisas que os outros falaram com ela há mais de 20 anos. E fica aquilo no coração, fica ali sempre voltando aquelas mesmas conversas, aquelas mesmas histórias, aquelas mesmas injustiças, sentindo-se vítima, sentindo-se tadinha, sentindo injustiçada. Pode até ser que tenha sido injustiçada, mas, amados, o sábio não anda com a vida amargurada, com inveja e com amargura. A Bíblia diz, olha, tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não sabe perdoar, uma pessoa com coração, mágoa no coração. Não, mas eu não tenho mágoa não, já perdoei. Mas toda vez que aquela situação vem à tona, você fala de novo, você conversa de novo, você toca naquele assunto de novo, você expõe a falha daquela pessoa de novo. Isso não é perdoar, amados? Pode falar. É o seguinte, quando a Bíblia diz tenha cuidado para que não haja em nenhum de vós amargura, é porque realmente a gente tem que ter cuidado, irmão. Se fosse uma coisa, raiz de amargura, tem muita árvore que você não sabe onde está a raiz. Ela vai entrando, às vezes tem raiz que entra por baixo da calçada. Isso mesmo. Vai sair 2 metros depois, 3 metros depois, daqui a pouco está quase derrubando o muro. Então, tem raiz que fica lá, sabe, entrando. E a Bíblia diz, tome cuidado, porque a gente tem que se examinar para realmente perceber se tem a amargura, se tem ressentimento. Por quê? Porque nós somos frequentemente ofendidos, irmãos, na vida. Na vida, a gente vai sofrer ofensa, pessoas vão fazer coisas contra nós. Sempre alguém vai nos dever alguma coisa. A gente sempre vai estar passando por situações difíceis e todas essas vezes você vai precisar usar o remédio do perdão.
do perdão de Deus, o perdão que você recebeu, que você dá, o remédio do perdão baseado no amor de Deus para liberar essas pessoas. Amados, é fácil você ver se você está amargurado. O ressentido é alguém que sente de novo a mesma dor. Isso mesmo. Se toda vez que você lembra ou se remete ao fato, dói de novo, você está ressentido, você está amargurado. Mesmo que você diga eu perdoei, mas está lá, está doendo. E você está sentindo e ressentindo, vivendo e revivendo aquilo. Então não foi liberado um perdão completo de todo o coração. Quando a gente perdoa, a gente tem que perdoar diante de Deus e de todo o nosso coração. Porque você arranca tudo, aquela pessoa não te deve mais nada. Você é injusto se cobrar de novo o que já foi perdoado. Exatamente. É injustiça. É verdade. Quando a gente perdoa, não pode cobrar de novo, porque foi perdoado. A gente perdoa diante de Deus, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Amém. Eu me lembrei agora de falar de raiz de amargura. Quando eu era criança, eu tinha um vizinho que ele tinha uma árvore em frente do muro da sua casa. E a árvore cresceu, uma árvore muito bonita, ela cresceu muito e ficou muito alta. E interessante que você falou da raiz. A raiz dessa árvore desceu tão profunda, só que depois a raiz subiu de novo. Só que ela subiu e foi estourar no quintal da casa. Imagine, estava na frente da casa a árvore, quando a raiz subiu, foi estourar lá no quintal. E o quintal era, como se diz, tinha cimento, né, tinha piso, e a raiz começou a quebrar tudo, quebrar os pisos, quebrar tudo que ele tinha colocado, e teve que matar a árvore. Amados, muitas vezes, né, você acha, tem coisas que nós precisamos perdoar de todo o coração. Porque se ficar uma raiz viva ali, ela vai estragar, vai aparecer de alguma forma. Vai estragar o seu futuro. Vai estragar seu futuro, vai estragar a sua vida, vai amargurar você, amados. Então, veja só, a sabedoria de Deus não tolera amargura nem inveja. Amém. Mansidão, digno proceder e perdão. Sentimento faccioso, ou seja, divisão. A sabedoria de Deus não tolera divisão, partidarismo. Amém? Amém. Nem vos glorieis disso. Não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Esta é a sabedoria. Esta não é a sabedoria que desce do alto. É terrena, animal e demoníaca. Existe uma sabedoria humana e natural. Essa com inveja, com amargura, quando não há mansidão, quando não há, como se diz, perdão. Essa é uma sabedoria humana, natural e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento de faccioso ou de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Né? Mas, versículo 17, a Bíblia diz algo. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Veja só, nós falamos sobre a sabedoria que vem do Espírito de Deus. A sabedoria do Espírito, ela vem do alto, ela vem de cima, é uma sabedoria celestial, é algo sobrenatural. Ela não traz inveja, não traz amargura. A primeira característica da sabedoria é a pureza. Ela é pura. Se você é sábio, se você anda na sabedoria de Deus, essa sabedoria deve se manifestar também com pureza. Amém? É pura, depois é pacífica, ou seja, estabelece a paz. A sabedoria de Deus não traz confusão, não traz, contenda. A paz no seu coração quando você anda em sabedoria, irmão. A paz no seu coração quando você anda na sabedoria de Deus. Traz paz, não confusão, não traz divisão, não traz, como se diz, separação, não traz facção. A sabedoria de Deus
traz paz. A paz de Deus, quando a paz de Deus entra, pode ter certeza, a sabedoria está ali. Aleluia. Porque a paz de Deus é um árbitro, amados. Amém. Quando você estiver agindo, quando você for falar uma coisa, você for tratar de uma coisa, for resolver uma coisa, se você for ter que administrar uma coisa, e Deus lhe der sabedoria, essa sabedoria vai se manifestar em pureza e depois em paz. Aleluia. Você vai ter paz, vai desfrutar de paz, porque o que você está fazendo, o que você está agindo, lhe dá paz, não Amém. Traz confusão. Então a sabedoria de Deus lhe dá paz. Amém. É indulgente ou gentil. Como falei para você, a sabedoria é mansa, ela é gentil, ela sabe tratar as coisas, sabe tratar as pessoas, sabe tratar as situações. É uma pessoa gentil, uma pessoa, como se diz, educada, uma pessoa que sabe cuidar dos outros, sabe ouvir os outros, sabe, como se diz, ajudar os outros. Ela não é grossa, ela não é bruta, ela é indulgente, é gentil. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria é tratável. Você é uma pessoa tratável, você é intratável. Amado, tem pessoas que são intratáveis, são cabeça duras, são teimosas, são como mula empacada. Sabe aquelas mulas, aqueles cavalos que ele não quer sair do lugar, fica teimando, amados. Nem puxa no cabresto, ele está lá empacado, não vai nem para frente nem para trás. Tem pessoas que são teimosas, amados, são cabeça dura. Esse tipo de pessoa não anda em sabedoria, amados. Nós precisamos ser tratáveis pelo Espírito de Deus. Quando Deus fala conosco e nos dá direção, nós precisamos nos sujeitar, amados, as direções dele, porque são direções que há sabedoria, amados. Então pessoas têm, a sabedoria é tratável, amados. Ela está disposta a ceder, ela não é resistente. Quando Deus fala, ela se sujeita àquela voz, ela se sujeita à palavra de Deus, se sujeita às direções, se sujeita ao ensinamento, se sujeita aos comandos de Deus. Não é duro, não é cabeça dura, não é? Mas é sujeita à voz de Deus. Plena de misericórdia. Aleluia. A sabedoria se revela em misericórdia, amados. Amém. Você tem sido bom com as pessoas, tem sido bondoso. Misericórdia é a bondade, é o amor de Deus se manifestando em bondade. Seja misericordioso, estenda a mão, perdoe, né? Seja misericordioso. É de bons frutos. A sabedoria gera bons frutos. Aleluia. Frutos permanentes, frutos que permanecem, amados. A sabedoria gera bons frutos. Oh, aleluia. É imparcial. Ela sabe o que quer. Ela não fica em cima do muro. Ela sabe para onde vai, amados. Amém? Tem pessoas que ficam naquele jeito assim, sabe? Quer agradar um, quer agradar outro, sabe? Mas a sabedoria de Deus sempre vai agradar a Deus. Sempre vai vai concordar com a palavra de Deus e com o Espírito. Aleluia. Ela não é imparcial. Ela sabe o que quer, sabe para onde vai. Ela decide pelas coisas de Deus. Aleluia. Sem fingimento, é sem hipocrisia, é sincera. Oh, aleluia. Amém? Então nós precisamos entender, amados, que essas são as características da sabedoria. E se hoje, nessa noite, você ouviu esta palavra e você precisa de sabedoria no seu relacionamento, você precisa de sabedoria para escolher coisas, você precisa de sabedoria para fazer coisas, você precisa de sabedoria para tratar de situações, lidar com pessoas, lidar com os problemas, lidar com o dia a dia. Alguém botou aqui no comentário: Deus me deu sabedoria para cozinhar. Deus lhe dá sabedoria para cozinhar. Deus te dá sabedoria para você arrumar a sua casa. Deus lhe dá sabedoria para você cuidar do seu esposo, sua esposa. Deus lhe dá sabedoria no seu trabalho, como resolver situações. Deus lhe dá sabedoria para tratar com pessoas complicadas, pessoas que dão problemas. Deus lhe dá sabedoria. Deus lhe dá sabedoria para tratar com, para fazer escolhas certas, para andar
para ver as coisas certas. Deus lhe dá sabedoria para que você possa lidar com seu dinheiro, lidar com seu tempo, lidar com seus filhos, lidar com relacionamentos. Deus vai lhe dar sabedoria para cuidar, para fazer esse coisas. Amém. Mesmo que você não saiba, peça agora e Deus vai lhe dar, porque Ele dá liberalmente, mas Amém. peça com fé. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Que palavra abençoada, poderosa, para nós crescermos, amados. Tem tanta gente que está inchado por aí, né? Achando que é tão sábio, porque às vezes conhece muito versículo da Bíblia, mas, querida, a sabedoria de Deus vai muito além do que conhecer versículos. Isso ou mesmo. Ter uma faculdade ou saber alguma coisa, amados, natural. A sabedoria de Deus, ela se revela pelas suas obras. Amém. Eu acho lindo que uma das características é a misericórdia, né? Porque isso é o inverso do mundo. Quando a pessoa acha que sabe, normalmente despreza quem errou, né? Mas a sabedoria de Deus, o sábio segundo Deus, ele tem misericórdia. Ele é misericordioso. Oh, glória a Deus. Que tremenda essa palavra.